Olá, meus amigos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a relação entre filosofia e mito e no que se diferencia a filosofia da visão mitológica da realidade. Recordemos que no vídeo passado nós falamos sobre a mitologia, um gênero literário, uma primeira interpretação da realidade que o homem criou para poder interpretar e entender o mundo à sua volta. E a filosofia, ela surge como uma ruptura com o mito. Mas ao mesmo tempo, a própria filosofia demora muitos anos ainda para poder se libertar do pensamento estritamente mitológico, né? O próprio Platão utiliza o mito na sua filosofia. O mito é a pretensão de uma explicação global da realidade. A palavra mito vem do grego mitos, que significa, se pode traduzir como narração, como fábula, né? São grandes relatos, contos, né, fantásticos também, uma linguagem muito figurada, que evoca elementos sobrenaturais para explicar a realidade, né? Então existem na Grécia as grandes cosmogonias, né? Cosmos quer dizer universo, gonia, gênese, né? As narrações mitológicas da origem do mundo, da origem do universo. E as teogonias, que falam do nascimento dos deuses, e etc. Era o modo, né, no princípio da humanidade, no início da humanidade, que o homem encontrou para explicar o mundo à sua volta. Mas o mito, que já falamos, não é uma ficção, não é uma mentira, não é algo sem lógica. O mito ele tem sua lógica própria, tem sua própria estrutura. Então, para a gente julgar a mentalidade daquele tempo e este modo de interpretar a realidade, esse gênero literário, a gente tem que conhecer para poder entender e evitar assim, uma visão preconceituosa do mito, né? O mito até hoje está presente e acompanha a história da humanidade como uma das formas válidas de explicar a realidade à nossa volta. Mas a filosofia ela surge nesse contexto mitológico, com a pretensão de explicar a realidade agora sobre uma perspectiva lógica, racional, argumentativa. A filosofia nasce na Grécia, não teve toda uma série de condições para o nascimento dela na Grécia, né? As grandes navegações, as intercomunicações, né? A religião, a poesia grega, a democracia na Grécia, né? Tudo isso são elementos que favoreceram o nascimento da filosofia. Como a religião na Grécia se dividia em duas dimensões, né? Existia a religião dos mistérios e a religião pública. Não eram formas de religiosidade que não tinham dogmas, como em outras culturas, como o Egito e outras tradições religiosas, né? Então não tinham dogmas fixos, livros sagrados. Isso favoreceu a liberdade do pensamento, as grandes navegações, o contato com outras culturas, levou aqui a filosofia a necessidade de uma explicação da realidade que não fosse somente mitológica, mas baseada na razão, que é uma dimensão intrinsecamente humana e que é universal. A palavra filosofia vem do grego também, né? Significa philo, amigo, e sofia, sabedoria, né? Então, o filósofo é um amante da sabedoria, o que ama conhecer. O filósofo ele não detém o conhecimento, mas é aquele que sempre se coloca numa postura de quem não sabe, de quem se pergunta pelas coisas. A filosofia surge como uma atitude crítica diante da realidade. O filósofo é um amante da sabedoria, está sempre em busca. Foi Pitágoras quem usou esse termo em primeiro lugar, né? Filosofia, né? O amante da sabedoria. O filósofo é só um amante, que está sempre buscando, porque a sabedoria é uma propriedade dos deuses, né? Só os deuses são realmente sábios, detêm a sabedoria. O homem está sempre em busca desta sabedoria. Então tem uma conotação fundamentalmente religiosa.
E a filosofia, qual é o objeto de estudo da filosofia? Nós sabemos que a religião é uma forma de explicar a realidade também, o mito, como já vimos, a ciência. O que é que distingue a filosofia da religião, do mito, da ciência? Que o objeto de estudo da filosofia é a totalidade, né? A filosofia é ciência? É, mas supera a ciência como tal, porque ela não estuda um objeto determinado, ela estuda a totalidade. O próprio Platão dizia, né? Quem vê o todo é filósofo, quem não, não. O filósofo, qualquer problema interessa a filosofia. Já a ciência, por natureza, a ciência ela é particular. Ela se refere a um objeto determinado, né? A botânica estuda as plantas, a zoologia estuda os animais, mas só aquele objeto determinado. A filosofia não, ela tem essa pretensão de explicar a totalidade da realidade. Um olhar muito abrangente. E qual é o método da filosofia? É o método lógico-racional. A filosofia não usa grandes métodos. Eu não preciso estar dentro de um laboratório científico para produzir filosofia, para fazer filosofia. O instrumental da filosofia, o seu método, é unicamente a razão. Chegar ao conhecimento das causas, das coisas, a raiz do problema que ela se coloca. Então, é uma pretensão de chegar a essas conclusões unicamente com a ajuda da razão. Então, é um método puramente racional, né, lógico. E qual é o objetivo da filosofia? Qual a utilidade da filosofia? O objetivo da filosofia é a verdade. É um saber desinteressado, como dizia Aristóteles. O filósofo não, em primeiro lugar, não se pergunta pela utilidade. Para que serve isso? Ele está interessado na verdade, unicamente. Por isso que o próprio Aristóteles, na metafísica, dizia, né, que é a rainha das ciências. Né? Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior à metafísica, né, à filosofia, porque ela busca a verdade desinteressadamente. Né? Mas não significa inutilidade. Né? Na realidade, nada é mais útil para o homem do que buscar e encontrar a verdade. Então a filosofia nasce como um saber crítico, porque, em primeiro lugar, a filosofia desconfia das crenças, das afirmações que geralmente aceitamos como verdadeiras. Né? A filosofia se pergunta pelo porquê. Então essa atitude crítica ela é negativa no primeiro momento, é uma negação de tudo aquilo que se apresenta como normal, como natural, e que as pessoas dão por certo, né? Um questionar, um perguntar o porquê das coisas, mas ao mesmo tempo uma atitude positiva, né? De perguntar. O próprio perguntar já comportaria uma atitude positiva diante da realidade. Então, o filósofo é aquele que se pergunta, porque, como uma expressão muito usada até nas mídias, aí na televisão, nas propagandas, né? É o pensar que move o mundo, né? Não são as respostas prontas. Então, é muito interessante a gente ver essa consciência, né? A filosofia surge, essa ruptura com o mito não é total, não é uma rejeição do mito como algo ultrapassado, mas pelo contrário, surge como uma forma de saber que eleva o espírito do homem para a contemplação da verdade. A filosofia nasce com o espanto, né? Com o maravilhamento diante da realidade. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, né? A filosofia nasce como um espanto diante da realidade. Né? E o encantamento com a realidade faz brotar esse pensar filosófico. Todo homem é filósofo por natureza, porque todo homem deseja saber, já dizia o grande Aristóteles. Então, queria deixar isso claro hoje, essa importância da relação entre a filosofia, né, como ela se diferencia do mito, apesar de nascer nesse contexto mitológico, e como ela é necessária para que o homem desenvolva um senso crítico, né?
O filósofo não é aquele que vive no mundo das nuvens, né? Muita gente tem essa ideia que o filósofo é um abestado, né? Alguém ridículo que vive no mundo das nuvens, sonhando. Mas não. Platão era um homem muito prático também, muito envolvido na política da época. Aristóteles também e muitos outros. Então o filósofo é um homem que vive num contexto histórico determinado, busca entender a realidade à sua volta e, inclusive, é com Aristóteles que nasce aí, né, um pensamento filosófico sistematizado. Por exemplo, Platão, na sua obra República, aborda ali vários temas: ético, estético, moral, político, porque ainda está vinculado à mitologia, né, que quer explicar a globalidade da realidade. Platão, digamos, é menos sistemático. Aristóteles, com ele, começa aí a filosofia como tratado, né, sistematizada. E, então, ele a grande divisão, né, ciências físicas, ciências metafísicas, e é um pensador muito organizado, sistemático nesse sentido. E aí a filosofia começa a adquirir um corpo mais científico, né? Apesar dela superar as ciências particulares. Então, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nosso vídeo, dá um like. E no nosso próximo encontro nós vamos iniciar com o estudo dos filósofos pré-socráticos. Vamos dedicar uma série de vídeos a estudar esse período tão importante da história da filosofia, os pré-socráticos, né? E vamos ver aí, digamos, se não todos os principais filósofos dessa fase tão enriquecedora da história da filosofia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.